Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando em Gênesis capítulo 2, versículo 16, a palavra do Senhor diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem, a mulher, tomou do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Se a palavra do Senhor disse que se comesse daquele fruto, daquela árvore, eles morreriam, separariam de Deus, morte significa separação. Aí a palavra do Senhor diz porque eles comeram, e portanto a palavra de Deus cumpriu. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eles morreram. Em Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós nascemos com a natureza de Adão, o pecado. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Depois ele continua o texto, mas nós estamos falando do homem, ele nasceu com a natureza que ele recebeu depois, porque depois deles não terem crido do pecado, porque não crê em mim. João 16,9. E o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Adão não creu na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, ele comeu do fruto e recebeu a natureza chamada pecado. E essa natureza chamada pecado é da vida de Adão. Aí a palavra do Senhor diz: visto que a morte veio por um homem, Adão, o primeiro homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, se fez homem. Em Adão do Éden, nós todos morremos. Por isso que nós já nascemos mortos para Deus. Mas nós fomos nascidos vivos para o pecado. Quando veio sobre nós a morte por causa do pecado, também veio sobre nós a vida para o pecado. Morte por causa do pecado, vida para o pecado. E esse homem que nos ressuscitou, esse Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar desta natureza chamada pecado. A palavra do Senhor diz que é um velho homem que é portador dessa natureza. Por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 6,6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem é a natureza de Adão. É a vida de Adão que é morta para Deus, mas é viva para o pecado.
Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não servamos mais ao pecado como um escravo. Tínhamos que também ser justificado desse pecado que já nascemos com ele, essa natureza. Portanto, a nossa crucificação com Cristo atende às exigências da lei divina. A lei divina diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então o homem precisava experimentar a morte para o pecado no corpo do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou sem pecado algum, mas ele nos atraiu no seu corpo na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Por uns, homem entrou o pecado em Adão, mas também em Jesus Cristo houve ressurreição, porque nós fomos mortos para a natureza de Adão em Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor, ele diz em 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos atraídos com a natureza do primeiro Adão. No último Adão, porque em Cristo foi desfeito a natureza do primeiro homem. Aí olha o que mais. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Nós já nascemos pela nossa natureza, o homem natural é o homem adâmico. Fomos incluídos em Cristo e fomos ressuscitados, nasceu de novo, é nascer do Espírito, para poder ser homens e mulheres espirituais pela habitação do Espírito Santo, pela experiência de nascer do Espírito. Tudo de graça em Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, Adão. E o segundo homem é do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quem não foi alcançado pela salvação, pela experiência do novo nascimento, ele é só um homem terreno, um homem natural. Agora, todos nós nascemos em Adão. Todos nós nascemos homem natural e terreno. Mas quando nós fomos atraídos em Cristo, no corpo de Cristo, e fomos ressuscitados juntamente com Ele, ganhando uma nova vida para um novo viver, aí nós trazemos o que é terreno, que ainda nós estamos aqui nessa terra, mas também trazemos o celestial, a imagem do celestial, a imagem do celestial no nosso espírito. Quem é essa imagem do celestial? O último Adão, o segundo homem, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo? Não mais eu. Mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem habita agora em você? O segundo homem. O último Adão. Porque em Jesus Cristo ele desfez a natureza do primeiro homem. Vida de Adão. Nós fomos crucificados. Fomos ressuscitados como homens espirituais, homens e mulheres espirituais. Estando aqui nessa terra, mas ele nos fez habitação do Espírito Santo. Quem vive em você? Adão
O que diz Romanos 6:11? Considerai os mortos para o pecado. Por um só homem entrou o pecado, Adão. Considere-se morto para a natureza de Adão, portadora do pecado. Considere-se morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora vocês estão vivos para Deus. Vocês estavam mortos para Deus quando vocês estavam no pecado. E vocês estavam vivos para o pecado. E mortos para Deus. Agora, vocês foram no corpo de Cristo, vocês foram mortos para o pecado. Mas também por Jesus Cristo vocês foram feitos vivos para Deus. Aleluia. Ele nos fez homens e mulheres espirituais. Cristo é nossa vida. Temos a vida eterna. Pela graça fomos salvos da nossa natureza de Adão. Em Cristo. E pela ressurreição, nós ganhamos a vida do Salvador. Cristo, o Salvador, habitando no nosso interior para sempre. Pela graça. Aleluias.